Olá, estamos aqui começando uma série de episódios sobre inovação em Legal Tech no Machado Meyer e no mercado jurídico como um todo. E hoje a gente vai falar de jurimetria, esse tema que tem mexido tanto com as possibilidades do mercado jurídico. Eu tenho aqui Danilo Limoeiro, CEO da Turivios, comigo. Obrigado, Danilo, por ter aceito o convite para vir conversar. Imagina um prazer, sabe? E eu queria começar falando o que é jurimetria, né? Essa palavra que muita gente ouve, mas não sabe direito como é que ela se define. Maravilha. Nome meio estranho, né, Sávio? Jurimetria, mistura econometria com jurídico, etc. Eu acho que a forma, o básico da jurimetria, conceitualmente, é aplicação de métodos estatísticos ao direito. E é um termo que ele não é novo, ele foi cunhado por um americano chamado Lee Lovinger há quase 6 décadas, 1948. Mas o que é interessante aqui? Eu acho bom a gente dar alguns passos atrás para entender o conceito corretamente. Quando a gente está lá nos primeiros anos da faculdade de Direito, a gente aprende uma divisão que é o direito é uma ciência normativa, enquanto que as outras ciências sociais, ciência política, economia, sociologia, são ciências positivas. O que isso quer dizer? O direito está estudando um dever ser, as outras ciências estão estudando como o mundo é, quais são as regras que têm poder de causalidade, etc. A jurimetria ela tenta fechar um pouco esse gap entre as outras ciências sociais positivas e o direito. Então ela vai tentar entender o direito como uma mensuração do mundo, tentando ter relações de causalidade, etc., colocando quantificação, medindo um pouco o fenômeno jurídico. Isso são termos meio abstratos que eu estou usando aqui. Eu ia te perguntar, né? Sim, Por que que isso importa na prática para o advogado que perfeito. está querendo incorporar Vamos essa lá. visão e a tecnologia também que faz parte desse boom da jurimetria Uhum. recente, né? Deixando um pouco o acadêmico de lado, o ponto essencial aqui é, isso tem várias implicações do ponto de vista da forma da gente fazer o direito e, inclusive, até oportunidades de negócio diferentes, tá? Então, por que isso importa? Hoje, eu vou dar um pouquinho aqui a perspectiva de quem não só produz tecnologia para o jurídico, mas também quem consome serviços jurídicos. Eu tenho advogados que prestam contratos, prestam serviços para minha empresa. Sabe, se alguém chega para você, fazer essa pergunta para você é um pouquinho tricky, que provavelmente você tem a resposta, mas se alguém chega hoje para um advogado e pergunta, olha, eu tenho esse processo aqui e eu quero saber qual que é a minha chance de êxito. Se, por exemplo, eu recebi uma autuação, eu quero fazer uma contestação dessa autuação na DRJ, depois no CARF, e eu queria saber quais são as minhas chances de êxito. Como é que os advogados geralmente respondem? Eu diria para você que até pouco tempo Uhum, a gente se respondia meio com base na nossa experiência, né? uhum, Para não dizer vozes da minha cabeça, eu diria com base na experiência. Já ouvi muito essa pergunta, né? Em escritórios em que eu trabalhei no passado com contencioso, né? E é muito com base na gente conhecer o perfil dos juízes daquela comarca onde a gente atua e quantidade de casos parecidos que a gente teve. O que a gente soube que sempre foi, do ponto de vista estatístico, uma estatística muito pouco fidedigna por sim. conta do universo amostral, né? Aham. Ela vai ser exatamente, ele vai falar um pouquinho, olha, na minha experiência é XYZ, ou ele vai dar um pouco mais de bagre ensaboado, né? Não tem como saber, não tem bola de cristal, da cabeça do juiz ninguém sabe o que sai. Qualquer uma dessas duas respostas são insuficientes. A primeira delas a segunda delas é quase meio preguiçosa, né? Não tem como saber, na verdade tem sim como saber. A primeira delas, ela pode ser enviesada, e a gente sabe desde daquele livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que a mente humana ela é muito ruim para fazer inferências estatísticas. A gente tem vários vieses, viés de confirmação, dentre vários outros. Então, provavelmente você vai pegar uma experiência que você teve com um julgamento no CARF específico. Se a experiência foi negativa, você vai ter esse viés ainda mais forte na sua cabeça. A gente sabe também de economia comportamental, que as pessoas são mais avessas ao risco, o risco dá mais medo. E se você teve uma experiência negativa, você vai falar, não, isso aqui é algo extremamente difícil de conseguir, é um risco enorme, etc. Mas talvez se você tivesse uma análise um pouco maior de vários casos, divididos por turmas, tempos diferentes, você teria a capacidade de fazer uma avaliação muito mais correta. O que é o grande problema aí? A mente humana vai ser, assim, para o advogado vai ser muito difícil fazer essa análise, vai ter que ler tudo e criar um entendimento daí. Mas com a jurimetria você consegue fazer isso de forma muito mais fácil. Você consegue fazer quantificações. Então acho que para a pergunta por que a gente deveria ligar para a jurimetria,
Primeiro ponto é, você vai conseguir dar resposta muito mais para o seu cliente, dar resposta muito mais qualificada. Então, para dar um contraste aqui, imagina um caso em que você tem o advogado A, que a essa pergunta ele vai responder, olha, não tem como saber, ou a impressão, os casos que eu tenho indicam isso, isso e aquilo. O outro advogado vai falar, bom, analisei 175 casos parecidos com o seu, e desses 175, vou colocar aqui 150 para a matemática ficar mais fácil. Analisei 150 casos como o seu, desses 150, 100 teve decisão contrária ao contribuinte, quer dizer, 75% da amostra. Mas eu acho que o seu caso, ele é diferente, ele tem a probabilidade de cair aqui nos 25% da amostra, que tem um viés favorável ao contribuinte. A razão disso é por conta de XYZ, e a gente vê que quando tem essa variável XYZ, a probabilidade de ter uma decisão favorável ao contribuinte é de 90%. Então, o seu caso parece um caso que tem uma boa possibilidade de êxito. Pode parecer coisa muito na nuvem, esse monte de quantidades e percentuais, mas com a ferramenta de jurimetria apropriada, não é tão difícil assim a gente chegar nesses resultados, tá? Então, resumindo aqui, a importância da jurimetria é, primeiro, ela te ajuda a ganhar mais clientes, porque o cliente ele vai ter uma preferência por um advogado que ele consegue circular nesse meio de dar probabilidades, de falar com um pouco mais de precisão quais são as chances desse caso dele. Então, com isso, você vai ser mais atrativo, o seu posicionamento de mercado vai ser melhor. Falando de experiência de quem consome serviços jurídicos, isso faz toda a diferença, tá? O segundo ponto é, você consegue também ganhar mais casos. A sua probabilidade de ser bem-sucedido nos casos é melhor, porque você vai conseguir entender quais são as variáveis que determinam como um caso pode ser ganhado. E o terceiro ponto aqui, você pode cobrar mais pelos seus serviços também, porque eu tenho certeza, falo por experiência própria, o cliente prefere estar disposto a pagar mais por quem consegue fazer esse tipo de análise mais qualificada e sofisticada do direito. É curioso porque, além dessa perspectiva da sua chance de êxito no caso, que é a perspectiva mais direta que a gente consegue perceber quando fala de jurimetria, a gente sempre está discutindo, né? Eu e você, e há diversos casos em que a gente já usou a metodologia de jurimetria no escritório até para outros desafios, Sim. né? Às vezes para negociar um contrato, para entender qual é a chance que determinada cláusula ou determinada redação ou abordagem em um contrato pode ter de êxito no caso de um litígio. E até um caso famoso que a gente teve aqui de avaliação de contingência de um cliente nosso, né, de varejo, em que a gente teve que avaliar uma quantidade muito grande de processos e estimar o valor envolvido de cada um deles, fornecendo bases estatísticas e métodos confiáveis para a auditoria interna da empresa entender como aquele valor envolvido havia sido estabelecido. Foi fascinante o resultado usando geometria, né? Porque aqueles processos que não tinham sentença ainda, a gente conseguiu fazer uma apuração estado a estado, às vezes justiça a justiça, porque às vezes a média de condenação de um determinado pedido no juizado especial era uma, na justiça comum era outra, assim como Bahia variava em relação a São Paulo, que variava em relação ao Mato Grosso. E aí você consegue fornecer uma visão muito mais fidedigna de como aquela carteira vai se comportar e qual é a provisão que tem que ser feita, qual é o grau de risco daquele conjunto de processos, né? Agora, uma coisa que é curioso a gente falar, Danilo, é que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o termo jurimetria, eu fui pesquisar a origem desse termo, e você mencionou, né? Se não me engano, é algo da década de 1948 ou 49. 48, 49, exato. Eu lembro do artigo seminal que falava de Jurimetrics, né, pela primeira vez para o mercado. E acho que uma curiosidade para os nossos ouvintes que é bem interessante é o que fez com que algo da década de 50, praticamente, né, ganhasse esse prestígio e esse boom ultimamente. Imagino que tenha sido o impacto da inteligência artificial, né? Você podia falar um pouco sobre isso? Claro. Até antes disso, o caso que você mencionou, super interessante, Machado Meyer tem uma abordagem muito sofisticada em relação ao uso de jurimetria, bem de antes disso ser uma hype. E aí, esse caso é muito fascinante porque ele mostra que o advogado, quando ele sai da caixinha só da lei, do precedente, ele pensa como se fosse um empresário, ele pensa com métodos quantitativos e ele consegue agregar muito valor. Isso hoje é muito raro de se achar, mas daqui a pouco tempo não vai ser mais. Então é super interessante que advogados, especialmente aqueles que querem atuar em alta performance, já olhem para isso já como o Machado Meyer faz. Em relação à sua pergunta, então a gente está falando de um termo que teve
quase 6 décadas, né, para amadurecer, e só começou a amadurecer o que 5, 7 anos para cá. É muito recente, sabe? O que é a questão aqui? É não só a inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho mais sobre inteligência artificial, mas a capacidade que a gente teve nos últimos anos de transformar a matéria-prima do direito, que são textos, em estatísticas, em tabelas. Então, acho que o movimento essencial aqui é: eu tenho aqui uma quantidade grande de decisões. Antes isso era uma pilha de papel, depois isso foi digitalizado pelo Judiciário Brasileiro, e acreditem ou não, acho que o Judiciário Brasileiro é o que é mais avançado no mundo nesse processo de digitalização, especialmente dado o volume que a gente está falando aqui. A partir dessa digitalização, as empresas, as legal techs, conseguiram capturar essa informação, tabular. É necessário você transformar aqui direito em matemática, isso é feito a partir da estatística, tabular essa informação e aí começar a testar como que o mercado ia recepcionar quantidades, a estatística no direito. Então, acho que o primeiro contato que você teve ali com jurimetria era um dashboard que tinha um mapa do Brasil, que falava o volume de processo, etc, etc. Provavelmente naquela época você olhava e falava: isso aqui é legal, tal, mas como é que eu ganho caso com isso, né? Então, mas isso foi como a gente começou. Então precisou de um amadurecimento de outras tecnologias, de digitalização, a internet, para a gente poder capturar isso online e estar sempre reabastecendo essa O base poder de de dados. processamento, né? O Poder de poder computacional processamento. que permite processar um volume absurdo de dados, né? Exatamente. Engraçado quando a gente fala. Eu estava agora há pouco Uhum. conversando com o cliente, antes de começar a gravar contigo. Era o jurídico inteiro do cliente conversando comigo sobre IA, sobre tecnologia no direito. A gente faz muito esse tipo de bate-papo. E uma curiosidade que eles tinham é se a tecnologia atuava de maneira diferente e produzia resultados diferentes em países de common law, como são, por exemplo, a Inglaterra, né, em que não há uma quantidade de legislação como há no Brasil e que as decisões são tomadas com base em precedentes, né, a grosso modo. E no Brasil que não, que você tem lei estadual, municipal, federal, lei para tudo, norma, regulamento, decreto, e se isso fazia com que a tecnologia não conseguisse funcionar tão bem para fazer caminhar o judiciário. E é muito curioso, porque você trouxe uma coisa que me lembra, um dado importante, né? Estima-se que no Brasil a gente tenha 80 milhões de processos ativos, e todos eles quase digitalizados. Então, o volume de dados que isso fornece é um volume que permite a construção de algoritmos cada vez mais sofisticados, e é aí que a jurimetria ganha o peso que ganhou no Brasil, né? Quando a gente fala de jurimetria fora do Brasil, muita gente não tem noção da importância disso e do refinamento da técnica, né? Sim. E aí a IA veio para melhorar ainda mais isso, né? Como é que está sendo o uso de IA para vocês? Bom, quando a IA tem sido ótima para refinar a jurimetria, deixar ela mais sofisticada, mas essencialmente deixá-la muito mais útil para os advogados. O que a gente via aí pré-2022, tá? Quando a IA, 2022, o ano que a IA generativa realmente entrou com força no mercado. A jurimetria de antes, ela era mais travada. Então a gente está falando aqui de aquele famoso dashboard ou dashboards, que você tinha lá o eixo X, o eixo Y, uma quantidade de interesse, a média de processos ao longo dos anos. E as barrinhas que iam mostrando essa média subindo ou descendo. Não era algo tão informativo, não dava tanto insight assim, e era algo travado, porque você precisava que uma empresa desenvolvesse um dashboard, e você tinha que encomendar qualquer quantidade de interesse. Do ponto de vista da Legal Tech, ela tinha que adivinhar o que era mais interessante para vários escritórios, para o produto ter escala, etc. Então, era travado e pouco informativo. Quando a gente tem a IA, isso muda completamente, completamente. Com inteligência artificial generativa, a gente consegue capturar muito mais informações de textos. Então, antes a gente tinha que pegar volume de decisões, e isso era o máximo quase que a gente conseguia. Então, a quantidade de temas por processo trabalhista, alguma coisa assim. Hoje não, a gente consegue ir muito mais profundo. Por exemplo, você pode, na Turivos, pegar dezenas ou centenas de decisões, colocar para a inteligência artificial e fazer perguntas como: olha, eu quero que você analise para mim, primeiro, faça uma tabela com as decisões, qual que é o número do processo, qual que é a turma, qual que é o juiz e qual que foi o resultado, e um resumo da fundamentação jurídica. Ela consegue fazer isso, vai ser algo um pouco mais macro. E aí você pode ir aprofundando e falando: olha, agora eu quero saber
se tem algum juiz que está divergindo da média, ou me fala que a proporção de decisões favoráveis ou contrárias à minha tese, olha para mim se tem algum tribunal específico, alguma turma dentro de um tribunal que se desvia muito da média, tem algo aqui que é excepcional. A gente teve casos, inclusive, que a gente consegue encontrar para o cliente a média. A média de condenação é até mais fácil, mas um caso que a gente estava olhando semana passada era ele queria entender qual que era a média do aluguel por metro quadrado em shoppings diferentes do estado de São Paulo, porque era uma ação da área imobiliária, ele queria ter benchmarks disso daí, e a gente conseguia fazer isso daqui até com sentenças, sem ter o processo em si. Então, olha só a quantidade de informação que a gente consegue extrair de processos, a quantidade de insight que a gente consegue dar para o cliente a partir da IA generativa que entende o texto, tabula esse texto e informa insights diferentes, mais aprofundados. Mas outra coisa super interessante, Sávio, queria até saber sua opinião quanto a isso. Os advogados, eles não têm muita cabeça de entender planilhas, mas também gráficos. A gente pode pensar no gráfico mais... Eu, quando estou pensando em desenvolvimento de um produto, falo, olha, esse gráfico aqui ele é muito intuitivo, não é possível que as pessoas não vão entender. Mas não é a linguagem do advogado. Então é bem melhor a gente pensar no sistema que vai pegar aquele gráfico e vai traduzir um parágrafo e falar na linguagem do advogado o que os números estão dizendo. Então essa é outra vantagem também da IA generativa aplicada à jurimetria. Ela vai... Apesar de que, acho que uma das coisas mais fascinantes que a tecnologia está fazendo, em todas as profissões, mas aqui no nosso foco na profissão jurídica, é mudando completamente a figura do advogado, né? O papel do advogado, qual é o conjunto de habilidades que esse advogado precisa ter para prover soluções para os clientes, né? E é curioso porque na nossa experiência tem sido exatamente assim. A gente está mudando radicalmente a forma de entregar a solução. E isso passa também por incorporar uma visão de analytics, incorporar dashboards dinâmicos, incorporar outros layouts e outras abordagens de entrega que fogem muito dessa visão tradicional do advogado, né? Isso é fascinante. Eu adoro, por exemplo, entregar trabalho em Power BI no escritório. E os clientes adoram, porque no Sim. fundo você não tem só advogados do outro lado. Os advogados estão até fazendo a intermediação nos jurídicos, mas isso vai para um executivo depois. E uma das coisas que por exemplo, a Michele de Stefano, que, como você sabe, é uma referência para mim, que fala sobre inovação na profissão jurídica, diz, é que o que está mudando radicalmente é que não importa só o que o advogado vai entregar para o cliente, mas como ele vai entregar. E é óbvio que um gestor jurídico não quer receber um memorando de 30 laudas ininteligíveis que depois ele tem que mastigar e traduzir para o executivo dele. Ele quer já receber o trabalho encaminhado com a forma como o executivo vai compreender a informação. E é muito curioso ver como a tecnologia impacta em ambos os lados, né? Impacta, como você falou, no sentido de você produzir algo próximo do que o advogado produziria, mas possibilitando também outros universos e outras formas de entregar soluções, né? E aí entra, eu acho que uma série até respondendo a sua provocação, a sua pergunta, né? Entra uma série de habilidades novas mesmo. O advogado agora precisa ter um conhecimento mais profundo do negócio do cliente, o advogado precisa ter habilidades de gestão de projeto, de gestão de dados, de gestão de pessoas, criatividade, pensamento fora da caixa. Quer dizer, são outras ferramentas que não compunham muito o repertório do advogado tradicional e que o mercado está forçando o advogado a se reinventar. Com isso, eu faço até minha próxima pergunta para você, né? Diante desse impacto todo da jurimetria e da tecnologia na profissão jurídica, e o advogado, ele precisa realmente se reinventar ou ele vai só complementar o trabalho dele com essas ferramentas que o tornam um super advogado? Perfeito, sabe? Essa pergunta é fabulosa, e ela também é um alvo que se move, né? A gente está vendo que a tecnologia ela está trazendo coisa nova ano a ano, então a gente tem vários pontos de interrogação em relação ao futuro da profissão. Eu acho que a coisa que a gente precisa se questionar bastante e se aprofundar e tentar antecipar tendências é quais são as novas habilidades que vão definir o perfil de um profissional jurídico bem-sucedido. No passado era muito a parte de comunicação, conhecer a lei, memorizar coisas, etc. Isso permitia que o advogado fosse um ser muito hermético. Então você vai ao monte para beber ao conhecimento dele. Hoje ele tem que estar um pouco mais acessível, porque as barreiras de entrada no setor estão muito menores, e aí a gente tem que discutir quais são as novas habilidades. O que me parece muito claro é
o advogado tem que ter essa flexibilidade que vocês mostram bastante aqui, que é jogar no campo do cliente. O cliente tem uma necessidade X, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso para ele. Para fazer isso, é super importante ter tecnologia, entender de tecnologia, porque só ter assinatura de um software, se você não sabe todas as possibilidades daquele software, não vai te ajudar bastante. Então, quando o seu cliente da parte de provisionamento chegou para vocês com prazo super curto, se você não tivesse ideia de qual que é o ferramental tecnológico para fazer uma tarefa dessa em tão pouco tempo, existe uma coisa estatística chamada amostra, como é que eu gero uma a amostra é robusta ou não, sem ter esse instrumental todo, seria muito difícil fazer aquela tarefa. E, invariavelmente, a gente nunca aborda como uma ferramenta só o problema, né? Sim. A gente geralmente pensa em 2, 3 ferramentas, em métodos também. Olha só. Que se complementam, né? Isso é bem interessante também. Sim. Então, aqui a minha impressão é que o direito ficou um pouco mais fácil com a inteligência artificial, especialmente porque agora a gente não perde tanto tempo com o quase mitológico ir no fórum protocolar e etc. Isso é muito coisa do passado. Hoje a gente não precisa gastar tanto tempo assim em tarefa repetitiva, de baixo valor agregado. O advogado pode se dedicar à parte um pouco mais estratégica. E com isso a gente vai ter aqui agora uma grande discussão, acho que a gente está quase numa fase de Big Bang ainda, de quais são os novos serviços jurídicos que vão estar acessíveis. Então, eu vejo essas duas tendências em especial. Mas vou colocar aqui mais como forma de pergunta do que de resposta, mas a primeira delas é: quais são as novas habilidades que vão definir o sucesso de um profissional jurídico? Aqui você está colocando algumas delas: flexibilidade, criatividade, ter um pouco de entendimento sobre tecnologia, sobre outras áreas, legal design, jurimetria, etc. Isso vai ser super importante, tá? A segunda é: quais são os novos serviços que a profissão jurídica vai poder prover? Então, assim, a gente vai estar competindo agora com grandes consultorias, possivelmente. É um mercado interessante que o advogado tem uma competitividade aí. Então, aqui a gente abre também um ferramental grande, uma possibilidade grande de novos serviços jurídicos que a gente consegue prestar, dado que o custo de prestação desses serviços pode ficar bem mais baixo usando tecnologia. Isso me fascina muito, esse tema, né? Porque, para mim, a eficiência operacional é provavelmente a consequência mais visível, mais direta, mais óbvia do impacto da tecnologia na profissão jurídica. Mas o que é fascinante é essa ampliação das possibilidades. Oferecer coisas que sequer podiam ser pensadas sem a tecnologia. Seja porque não eram passíveis de se fazer mesmo, sem tecnologia, seja porque fazer ficaria muito caro. Demandaria provavelmente um batalhão de profissionais por um tempo muito longo, que ficaria impraticável em termos de pagamento para um cliente depois. Então, eu cada vez mais me fascina essa possibilidade de atacar um problema do cliente e inventar uma solução que só é possível inventar hoje com a tecnologia. E isso muda também até a postura nossa diante desse diálogo com o cliente, né? Não é mais um processo de eu, Machado Meyer, dar a solução, ditar a solução de forma unilateral e definitiva, mas em muitos casos, com influência da tecnologia e, obviamente, também da jurimetria, que é o nosso ponto aqui de abordagem, co-criar com os clientes, né? Prototipar, pensar, ajustar, muito trazendo essa mentalidade do design thinking, que virou legal design em Harvard, e que agora a gente adota no nosso dia a dia na hora de construir uma solução para o cliente, né? Isso é fascinante, é o que a tecnologia permite de transformar a profissão do advogado, né? Várias subprofissões nascendo. Nós tivemos a felicidade no Machado Meyer de participar da pesquisa da FGV sobre o futuro da profissão jurídica, e quando divulgamos o resultado da pesquisa, lá pelo Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação, CEP, da FGV, isso faz 3 anos mais ou menos, já se desenhavam no horizonte dos profissionais brasileiros outras profissões que antes não existiam. O legal designer, o legal project manager, o legal data analyst. Quer dizer, tudo isso veio com esse impacto e essa transformação que a tecnologia fez. Sim. E aí eu queria perguntar a você, para a gente finalizar, quando a gente olha para a tecnologia, profissionais que estão voltados para a tecnologia, como estamos eu e você,
a gente tem esse exercício diário de sempre ler sobre o que está previsto, né? Sobre o que vai acontecer. A gente não pode se dar o luxo de ficar confortável, de entender o que está acontecendo agora, sem olhar e se preparar para o que está previsto para acontecer no futuro, porque a velocidade de transformação tecnológica é exponencial e está ficando cada vez mais rápida, né? A conversa que a gente está tendo em setembro de 2025 é diferente da que a gente vai ter em dezembro de 2025 e, sobretudo, em dezembro de 26. Então, o que é que você vê de próximos anos, de próximos passos em relação à jurimetria no horizonte do profissional do direito em 5, 10 anos? Perfeito. Ah, eu vou arriscar falar só até 5 anos, 10 anos, o mundo vai estar bem diferente. Mas o que que a gente vê? Provavelmente você vai ter um aprofundamento da inteligência artificial generativa dentro da jurimetria. Então, o que hoje é algo um pouco quase um passe de mágica, então você fazer num arcabouço aqui de um volume grande de decisões, você fazer perguntas para a inteligência artificial e ela poder te responder, você gerar insights, igual o que a gente falou aqui de fala para mim a média do preço de aluguel que está sendo definido pelos peritos e me coloca o endereço do shopping center e etc. Isso vai ser quase algo corriqueiro, algo do dia a dia, não mais um passe de mágica. Então, com certeza, daqui a 5 anos, isso vai ser uma coisa que vai estar muito no dia a dia do advogado. Então, a introdução de tecnologia é algo que vai agregar muito valor. Os próximos questionamentos que a gente tem aqui tá, mas se eu consigo ter essa visão tão bem desenhada do contencioso, das probabilidades de êxito, do que deve ser feito, se essa informação está muito precisa e acessível para todo mundo, o que vai acontecer do contencioso? Se a gente sabe o que vai dar de um caso, é quase uma profecia autorrealizável, né? Você sabe que você vai perder, então você deixa de entrar com aquele caso porque você sabe que as suas chances são muito pequenas. Uma possibilidade que a gente vê aqui é o enxugamento grande, não de um dia para o outro, mas gradual, do próprio contencioso a partir da jurimetria. Se a gente tiver previsão de o que vai ser o êxito, possivelmente a gente vai ter mais acordos, e aí é possível que a gente tenha um processo de desinchar o judiciário brasileiro, tá? Que seria ótimo se a gente tivesse isso a partir da tecnologia, maravilhoso. Então, resumindo aqui, do ponto de vista de produto, inteligência artificial generativa entrando cada vez mais, ficando mais sofisticada e conseguindo falar tanto na linguagem verbal do advogado, quanto na linguagem que o advogado deve passar para o cliente, como você colocou aqui, criar dashboards, etc. Imagina que uma coisa que a gente está trabalhando agora, imagina que você queira tirar essas quantidades de interesse e pedir para a ferramenta não só falar para você qual que foi a média de condenação, de valor de condenação, mas fala, olha, gera para mim um gráfico dessa média do valor de condenação ano a ano para o TJ Bahia de 2019 para cá. E a IA não só ia gerar texto, mas geraria também esse gráfico. Isso é algo que eu acho que a gente vai ver com certeza daqui nos próximos 5 anos. E do ponto de vista um pouco mais macro do judiciário brasileiro, é possível, e tomara que a gente esteja certo nessa previsão, mas aí não são 5 anos, essa é uma previsão que a gente pode pensar positivamente e de forma otimista para os próximos 10 anos. Esses 80 milhões de processos ativos, fora o que tem de acumulado, a gente reduzindo um pouco isso, porque com a estatística, com a jurimetria, a gente tira aquela incerteza de como que o juiz vai julgar. Não, você sabe como o juiz julga. A partir desse conhecimento de como o juiz julga, quais são as probabilidades, mesmo assim, vale você entrar com o contencioso ou vale você ir pela via negocial? Com seu cliente, com seu parceiro de negócio, com seu empregador, com seu empregado e etc. Tá? Então acho que esse pode ser um ponto positivo mais macro da jurimetria no sistema jurídico brasileiro. Eu gosto muito de pensar também que a jurimetria e a estatística vão permitir que a gente chegue com mais segurança no mediador robô e no juiz robô, né? Eu acho que vai ser muito fácil mediar um acordo diante de uma probabilidade estatística fundamentada como a jurimetria permite, assim como em causas repetitivas e que afogam o judiciário hoje, poderem as partes optar por ver aquilo julgado por tecnologia, né? O que seria o juiz robô, né?
Obviamente, eu penso nisso como uma prerrogativa das partes. Hoje, como as partes pensam em submeter uma causa à arbitragem, elas podem também pensar em submeter uma causa a um julgamento por um juiz robô e por Sim, tecnologia com base em estatística e jurimetria. exatamente. Essa é uma das coisas que me mantém esperançoso em relação Legal. às boas possibilidades da tecnologia. Danilo, quais 3 pontos você destacaria nessa conversa que a gente teve sobre jurimetria? Sabe, o primeiro ponto é que jurimetria é uma ferramenta super importante e acessível que melhora a performance dos advogados. O segundo ponto é que a IA generativa vai fazer contribuições que vão deixar a jurimetria muito mais acessível, sofisticada e dando insights muito úteis para os advogados. E a gente deu vários exemplos disso aqui nesse episódio. E o terceiro ponto é como vai ser o futuro da profissão jurídica a partir de novas tecnologias como jurimetria, especialmente quando elas são potencializadas pela inteligência artificial. Maravilha. Então, com isso, eu convido vocês a assistirem mais um episódio do Machado Mero Inteligência Jurídica, esse focado em inovação e legal tech, falando de jurimetria.